Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos em nome de Jesus Cristo direções especiais, Deus falando contigo, te dando sonhos, revelações, o Espírito Santo testificando dentro de você e o Senhor te guiando a cada passo. Oro para que o Senhor nos dê sabedoria sobrenatural. Senhor, nós temos falta de sabedoria, dá-nos, em nome de Jesus Cristo. Também oro para que a prosperidade entre nessa casa, a fartura, as estratégias divinas, que o Senhor possa abençoar os negócios dessa pessoa, abrindo caminhos, abrindo portas e trazendo a ela as melhores oportunidades aqui dessa terra. Eu oro também pela salvação de todos dessa casa, para que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo, conheçam Jesus Cristo, entreguem a vida a Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder e com a tua graça. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Chamamos a presença de Deus para esse ambiente. Espírito Santo, vem sobre nós. Precisamos de Ti e nunca, jamais queremos ignorar a Tua presença ou a Tua voz. Fala conosco, enche esse lugar da Tua glória, enche esse lugar da Tua presença. Nos rendemos a Ti, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, que alegria estar aqui junto com você. Deus tem uma palavra profética para o teu coração. Eu creio que hoje, no terceiro dia desse propósito, estamos para ver coisas tremendas de Deus acontecendo em nossas vidas. Eu quero liberar uma palavra profética sobre você. Não faltará direção para a tua vida. O nosso Deus tem tudo o que precisamos. As pessoas estão muito preocupadas com o que vai acontecer, preocupadas com a economia, preocupadas com situações aqui, acolá. Mas Deus tem todas as respostas. Deus tem todas as respostas. Ele tem um meio de fazer você vencer em meio a qualquer tipo de dificuldade. Existe uma resposta em Deus para você. Existe uma direção. O Senhor é um suprimento contínuo para aqueles que creem, para aqueles que o buscam, para aqueles que vão até Ele. E mesmo que você esteja enfrentando um problema impossível aos olhos humanos, uma enfermidade, um desafio na sua saúde, no seu corpo, Jesus Cristo, Ele pode todas as coisas, inclusive tocar em você. Ele pode curar você. Por isso, em vez de você ficar chorando, em vez de você ficar preocupado, em vez de você deixar seus pensamentos tumultuarem e trazerem, perturbação para a sua cabeça, comece a confiar em Deus e acreditar que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele nunca deixará você. Deus tem um plano e você precisa conhecer o plano dele para a sua vida. Eu quero compartilhar uma verdade de Deus hoje. Provérbios capítulo 3, verso 13 e 14 diz: Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Está pronto para receber essa palavra profética? Então deixa a tua curtida já aqui nessa oração. Se você não é inscrito no canal, vamos andar juntos a partir do dia de hoje. E não esquece de ativar o sininho, porque o sininho faz com que toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube te avise. Quer não perder mais live? Então ativa aí as notificações para que toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube mande uma mensagem para você e você não perca. Deus quer falar com você sobre sabedoria. Nós estamos essa semana mergulhando na sabedoria divina e crendo que Deus está sim trazendo respostas para nós. E a primeira coisa que você tem que compreender é que você não é responsável por tudo. As pessoas gostam muito de terceirizar. Não, você é o culpado, você me trouxe para trabalhar aqui, você tal coisa. Tão importante quanto reconhecer
pelo que somos responsáveis, é saber também o que não somos responsáveis. Eu sou pai de 2 crianças e sou marido de uma mulher. Minha responsabilidade é com eles. Eu tenho uma responsabilidade espiritual sempre que Deus me abre a porta da palavra. Agora, há muitas pessoas que querem que você esteja, full time para elas. E você deve ter pessoas assim, que acham que você é o responsável por tudo na vida delas, quando na verdade você tem uma responsabilidade com algumas pessoas, mas não com todas. A Bíblia diz que o único que tem, e que se entregou verdadeiramente pelo mundo foi Jesus. João 3,16. Deus não manda eu e você se entregar para o mundo. Deus manda eu e você se entregar para Ele. É para Ele. Então, eu não sou responsável por tudo, mas sou responsável por alguma coisa. Já que, ao saber que não somos responsáveis por tudo, não seremos presas daqueles que procuram descarregar a sua culpa sobre nós. Eu enfrentei uma situação assim quando eu pastorei a primeira igreja. Uma mulher tinha sérios problemas mentais e a família quis transferir para mim o problema. Ou seja, ela ia na igreja, ela era uma pessoa que frequentava a igreja e chegou um ponto que ela incomodava em casa e, enfim, tinha problemas seríssimos. Aí um dia a filha dela foi até a igreja e disse: resolva esse problema porque esse problema é seu. E na época, eu orei muito por aquela mulher, demos as direções para ela, ela ficou bem, mas eu nunca vou me esquecer que o que aquela pessoa falou para mim, perdoei de coração, mas a bem da verdade é que a família estava querendo empurrar para a igreja um problema que era deles. A igreja ora pelas pessoas, a igreja alinha uma pessoa pela palavra, ajuda uma pessoa, dá uma direção para ela. Uma igreja pode, de alguma forma, ajudar, auxiliar, pagando um profissional para auxiliar a pessoa na questão emocional. Mas tem certos problemas que não é com a igreja, é a família que tem que se responsabilizar. E eu vejo que há muitas pessoas assim, elas tentam responsabilizar os outros a vida inteira pelo seu insucesso, pelo seu fracasso e por todas as outras coisas. Tem gente que está sempre culpando pai e mãe. A culpa é do pai e da mãe, que não me deram um bom estudo. A culpa é da família que eu vim de uma família muito simples. Não, a culpa é sua. Nenhum de nós pode escolher aonde nasce, mas todos nós podemos escolher como encerrar a nossa vida aqui nessa terra. Ou seja, não aceite com que pessoas transfiram a responsabilidade para você. Tem muito homem, tem muita mulher cuidando de neto, cuidando de bisneto. Por quê? Porque o filho transferiu a responsabilidade para o pai e para a mãe. Ou seja, vive a vida dele, vive a vida dela e transferiu a responsabilidade. Então nós temos que ter um cuidado muito grande para não assumir responsabilidades que não são nossas. Tem responsabilidades que não são nossas. Certa feita, uma pessoa pediu emprestado um recurso para minha esposa e, eu fiquei sabendo, a gente está sempre ajudando uma pessoa, ajudando outra, mas essa pessoa, ela toda vez que ela, comprava demais, ela vinha e sempre procurava alguém próximo dela para pagar as contas dela. Então ela andava sempre bem arrumada, andava sempre, aparentemente assim, bem financeiramente, só que nós sabíamos que sempre que ela se apertava, ela procurava alguém próximo dela para pagar as contas dela. Até que eu cheguei para minha esposa e eu disse assim: isso não é certo. Essa pessoa, ela está querendo tornar os outros ao redor dela responsáveis pela vida dela. Cada um de nós
tem a vida que procura, tem a vida que trabalha, tem a vida que honra, tem a vida que deseja. Ou seja, não aceite com que pessoas transfiram a responsabilidade deles para você. A pessoa foi lá, se endividou, comprou demais e depois diz: você é o culpado, agora você paga a minha conta? Não pode ser assim. Isso não é a sabedoria de Deus. Então, hoje Deus está falando muito forte com alguém nessa live. E Deus está dizendo assim: cuidado com pessoas que querem transferir a responsabilidade para você. Eu sei as minhas responsabilidades, agora eu tenho que saber também o que não é minha responsabilidade. Entende como isso é sério? Você tem que entender isso. E eu sei que nós somos coração. Nós já nos arrependemos, eu e a minha esposa, várias vezes, sabe, de ajudar pessoas que não deveríamos ter ajudado. Porque tudo que você viu de volta foi ingratidão, foi traição, foi olhares ruins, sabe? Tanto que quando eu entro nas campanhas da justiça de Deus, eu sempre lembro de alguns casos. E eu apresento a Deus, eu digo: Deus, eu preciso da tua justiça nessa situação. Agora, uma segunda coisa que você tem que compreender: pare de adiar e comece. A vida é curta. Você não pode se dar ao luxo de adiar o que Deus colocou no seu coração. Você não tem tempo para viver com as coisas que o seguram. Então pare de adiar. Tem gente que procrastina e deixa sempre para o amanhã. E amanhã eu faço isso, e amanhã eu resolvo aquilo, e amanhã eu vou procurar um emprego, e amanhã eu vou começar esse negócio. E o tempo vai passando. Só que vai chegar um momento que você vai deixar passar tanto tempo que daqui a pouco você vai transformar, sabe, a sua realidade em um lugar de uma zona de conforto, em uma zona, sabe, aonde você vai enterrar os seus sonhos ali, porque o tempo que você deveria fazer o que deveria ser feito, você não fez. Eu tenho um amigo meu que ele tem quase 40 anos e agora ele teve um filho e ele está acordando quase todas as madrugadas e ele disse: olha, não é fácil ter filho com quase 40 anos. E eu sempre digo para ele, eu tenho para mim que filho a gente tem que ter quando é novo. Porque se não tem filho quando é novo, depois vai ter que ter muita saúde, vai ter que ir para uma academia aí, para se fortalecer, para correr atrás do filho, para acordar de madrugada, porque não é fácil. Então a gente tem que entender, sabe, que algumas coisas a gente não pode adiar para começar. A gente tem que fazer no tempo certo as coisas. Quando Deus te falar para começar uma coisa, comece. Você não vai ter a mesma energia amanhã do que você tem hoje. Então, hoje é o tempo de você começar algo, hoje é o tempo de você, sabe, talvez até você fique assim um pouco extasiado com o que eu vou falar, mas eu até preguei sobre isso no domingo. A gente tem que desmamar de algumas dependências que nós temos e começar a ter maturidade e confiar em Deus. Então segure essa palavra com uma palavra profética para a sua vida. Pare de adiar e comece. Essa é a palavra para a sua vida. A terceira coisa é quando você tem uma direção de Deus. Quando você tem uma direção de Deus, sabe? Não importa se são maiores os teus adversários, os teus problemas, ou se são mais poderosos, Deus sabe como mudar as coisas e levá-lo onde você deve estar. Quando você tem uma direção de Deus, não importa o tamanho do seu problema. Você tem uma palavra, você tem uma direção e é tudo que você precisa para vencer em qualquer esfera aqui dessa terra. Por isso, segure essa palavra como uma palavra de Deus para a tua vida. Direções de Deus na nossa vida, elas podem não apenas nos levar para um lugar, mas elas são ferramentas espirituais para vencermos qualquer adversário e qualquer problema. Então segure essa palavra, quando você tem uma direção, não importa o tamanho
dos teus opositores. O problema de Israel quando entrou na terra prometida foi esse. Deus deu para eles toda aquela terra. E eles deveriam ter aproveitado que tinham a direção de Deus para entrar na terra, mas não. Eles, acabaram se acovardando diante dos adversários, da oposição que tinha lá. E isso retardou muito as promessas de Deus nas suas vidas. Então, se eu tenho uma direção de Deus, não tem para adversário. Se eu tenho uma direção de Deus, não tem para concorrente. Se eu tenho uma direção de Deus, não tem para nariz torto olhando para mim. Se eu tenho uma direção de Deus, eu vou ir, eu vou entrar e vai dar certo e Deus está comigo e eu vou prosperar e vou enriquecer e vou entrar por portas de promoção e Deus vai me abençoar, eu estou protegido, eu e a minha casa estamos guardados pelo Senhor, nenhum mal prevalecerá contra nós e a saúde habitará na minha vida ricamente, poderosamente, porque eu tenho uma direção de Deus. A direção de Deus também me sustenta. Então segura essa palavra, amém? Essa é uma palavra de direção para a tua vida, é uma palavra que você tem que ter sobre você. Agora, essas palavras são sabedoria divina e é por isso que nós precisamos de sabedoria para caminhar aqui nessa terra. Com a sabedoria, nós avançamos e rompemos. Eu quero agora declarar o Salmo 91, quero pedir a você que está aqui junto conosco nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, amém? Esse aqui é o meu livro Café com Jesus e logo, logo está vindo o Café com Jesus 2. Então, não perca a oportunidade de adquirir esse livro, porque logo, logo vai vir o Café com Jesus 2. Esse devocional, as pessoas não estão lendo ele um por dia apenas, estão lendo vários por dia, porque estão sendo edificados, estão sendo abençoados. Agora, uma coisa que eu sempre digo, o devocional não pode substituir a sua leitura da Palavra de Deus. Qual que é a minha rotina diária? Primeiro leio a Bíblia, depois leio outro livro. Primeiro a Bíblia, primeiro a Palavra de Deus, certo? Então primeiro leia a Bíblia e depois pega o seu devocional para estudar. Você pode adquirir nossos livros lá no nosso site www.vinicius7.com.br. Amém? Também nesse domingo temos Santa Ceia. Eu estarei ministrando aqui em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120, e você é nosso convidado. Teremos Santa Ceia do Senhor, uma palavra profética que vai ser liberada sobre a sua vida. Tenho certeza que vai ser uma bênção e que vai trazer um grande avanço. Por isso, lhe convido a acessar esse ambiente profético. Você é nosso convidado. E também, se você não é aluno da Academia aqui no Global, vem ser nosso aluno, participar dessa escola online, onde você vai ser enriquecido. Nós cremos que cada um dos nossos alunos estão crescendo na graça e no conhecimento. Andar junto todo mês está trazendo crescimento aos nossos alunos, eles estão sendo abençoados. E se você quer crescer também espiritualmente, vem ser nosso aluno. Até porque segunda-feira agora eu vou anunciar algo extraordinário para todos os nossos alunos da Academia aqui no Global. Então, quer ser nosso aluno? O link está aqui na descrição ou direto no meu site. Amém? Salmos 91, eu quero declarar esses salmos aqui, tanto de defesa quanto de ataque. E também peço que você ore pela nossa nobre missão de levar a palavra de Deus através da televisão. Temos programa na TV Bandeirantes, de domingo a domingo, aliás, de segunda a sexta, às 5h45 da manhã e todo sábado, às 10 da manhã, na Rede TV. Ore por nós, interceda por esse projeto, porque sabemos que Deus no controle, não temos que temer coisa alguma. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá,
nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero pedir para você compartilhar agora essa oração com 7 pessoas que você ama. Eu sinto que Deus falou muito através dessa palavra. Tem muita gente aí que está fazendo coisas que Deus não ordenou para você fazer. E eu sei que essa palavra, ela já está sendo uma luz divina para que muitos parem de aceitar a responsabilidade que não lhes pertence. Amém? Eu senti, quando Deus está falando através de mim, eu sinto dentro do meu espírito. E eu sei que Deus falou aqui. Deus falou. Amém? Deus falou. Eu quero agora, nesse momento, orar por você. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar em nome de Jesus Cristo. Permita-me orar por você. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu apresento a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração, que o Senhor trouxe ela aqui. Existe um propósito dela estar aqui. E não é só para ela receber direção, mas é também para ela adquirir sabedoria na vida dela. E nós te pedimos, Senhor, dá-nos sabedoria. Estamos fazendo essa oração. Dá-nos sabedoria, temos falta de sabedoria. Oramos também, Senhor, para que o Senhor tire do nosso caminho toda pessoa má intencionada, toda pessoa, Pai, que dentro do coração dela, ela deseja o mal, dentro do coração dela quer nos prejudicar. Afasta, Senhor, a nossa vida, a nossa família da obra do caçador. Pedimos a cobertura do sangue de Jesus, que a presença de Deus entre na nossa casa e afaste, Senhor, tudo aquilo que traz tensão, tudo aquilo que traz preocupação, tudo aquilo que traz nervosismo, tudo aquilo que traz opressão. E nós oramos em nome de Jesus para que o nosso lar seja um pedacinho do céu, seja um lugar abençoado, cheio da glória de Deus, cheio da presença de Jesus, cheio do aroma de Deus. Jesus, da mesma maneira que o Senhor transformou a água em vinho, o Senhor pode trazer aroma para a vida dessa pessoa. O Senhor pode trazer brilho, o Senhor pode trazer alegria, o Senhor pode trazer prazer. Tira o cansaço, Pai. Tira, Senhor, todo o estresse, tira toda a ansiedade, tira toda a preocupação e traga vida, Pai. Eu oro em nome de Jesus Cristo, eu peço, toque Jesus com o teu poder e traga vida a este lugar. E que todo o mal que tem lutado contra essa pessoa saia em nome de Jesus. E nós te pedimos, Senhor, nos dá espírito de resistência, de coragem, de ousadia, de força, para que possamos continuar avançando. Eu digo a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo agora. Oro também para que toda pessoa que está doente, toda pessoa que está enferma, toda pessoa que está diante de uma impossibilidade, que ela receba o milagre de Deus agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder e que haja saúde divina. Oramos para o Deus que reverte situações, para o Deus que opera no impossível, para o Deus que pode mudar o rumo, o caminho, a vida de uma pessoa. Liberta ela agora, Senhor, e traga vida em nome de Jesus Cristo. E eu oro para que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Jesus, nós cremos que Tu és o Senhor da nossa vida, que Tu morreu na cruz, que Tu ressuscitou e que Tu estás vivo. Jesus está vivo e nós cremos nisso. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Receba essa palavra profética. Você vai caminhar em sabedoria aqui nessa terra e você vai caminhar debaixo dessa luz divina. As portas que não são do Senhor vão se fechar, mas as que são do Senhor vão se escancarar para você, no nome de Jesus. Você crê? Então compartilhe agora com quem você ama e que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda.
e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos intervenção e provisão especial no nome de Jesus Cristo. Pedimos a Ti, ó Deus, intervém em todas as áreas da nossa vida, onde precisa de ajustes, onde precisa de livramento, onde precisa de mais sabedoria. Senhor, nós te pedimos, intervém, coloca a Tua mão. Oramos também para que o Senhor nos dê livramento, a nós e a todos da nossa casa, de acidente, da maldade. Senhor, tudo aquilo que estiver longe dos nossos olhos, até referente aos nossos filhos, nós pedimos uma intervenção agora, neste momento, Pai, em favor deles, em favor da nossa casa. Oramos também para que o Senhor intervenha em tudo aquilo que se coloca contra nós, toda a opressão espiritual, todo o levante das trevas, todo tipo de arma forjada do inimigo contra nós. Senhor, intervenha. Pedimos a Tua intervenção agora. Tira do nosso caminho o que é mal, tira do nosso caminho aquilo que pode nos prejudicar ou diminuir a nossa velocidade. E te pedimos, Pai, provisões especiais a nossas finanças, provisões especiais em nossos relacionamentos, uma provisão especial chamada oportunidade, uma provisão especial chamada ideia, chamada estratégia nova. Também oramos, Senhor, por providência para sair de certos problemas, de sair de certos enredos, no nome de Jesus Cristo. Também pedimos, Pai, abre os Teus céus sobre nós e libera do Teu favor. Libera, Senhor, das Tuas bênçãos, que as benesses do céu sejam liberadas sobre a nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Também oramos para que o Senhor nos fortaleça, a nós e a todos da nossa casa, no nome de Jesus Cristo. Somos gratos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos abençoado, e somos felizes de ter a Tua presença conosco. Senhor Jesus, obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Tua presença. Deus está conosco, nunca nos abandona, nunca falhará, nunca faltará. Sua presença está conosco. A Sua presença está na nossa casa, nas nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame graça, favor e muitas bênçãos sobre ti e sobre a tua família. Eu quero compartilhar um testemunho que vai glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Um testemunho maravilhoso para você, inclusive, que tem dificuldades de crer. Porque eu sei, o inimigo, ele tenta atacar a mente das pessoas, colocando dúvidas, colocando incredulidade, fazendo com que a pessoa se torne cética. No entanto, os milagres de Deus são os sinalizadores de que Deus está operando, Deus está fazendo. Eu quero mostrar o testemunho da Joana, e ela escreveu assim: a paz do Senhor, Deus te abençoe poderosamente. Quero agradecer hoje, em primeiro lugar, a Deus e também as suas orações. Em dezembro de 2024, eu fui diagnosticada com câncer. Foi um tempo difícil, mas permaneci firme em oração e seguindo o tratamento. Embora árduo, caminhei confiante em Deus e recebi a minha cura. Muito obrigada. Que Deus abençoe o seu ministério e toda a sua família. Jesus Cristo, Ele cura. Jesus Cristo opera milagres. Coloque a sua fé em Jesus, porque Ele pode todas as coisas. De repente você chegou aqui, porque alguém compartilhou essa oração com você. Você chegou aqui para Deus falar contigo que esse problema que você está tem solução. E se você, olha como Deus fala conosco, como temos que ter discernimento. Se você, enquanto ouviu esse testemunho, Deus falou para você a respeito de alguém que está enfrentando um momento difícil, compartilhe agora com essa pessoa essa oração, porque Deus vai lhe usar como um canal de bênção. Amém? Deus me deu uma palavra que está em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 ao 18, e que diz assim, preste atenção: por isso,
não desanimamos. Embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Você tem que aprender a progredir, mesmo diante da pressão. Quando eu fecho os olhos e penso naquela passagem de Jesus no Getsemane, sofrendo antes de ir à cruz por nós. Getsemane, que significa prensa de óleo. A sua alma estava sendo esmagada ali naquele momento. Tanto que Jesus, ele orou, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Naquele momento de pressão, naquele momento que Jesus estava carregando sobre ele o peso da responsabilidade, do propósito de dar a sua vida por mim e por você. A Bíblia diz que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Tal era a agonia, o sofrimento e a dor que Jesus estava passando. Mas mesmo diante da pressão, sua alma esmagada, ele permaneceu firme no seu propósito. E isso, para mim, é o segredo para vencermos. O segredo para vencermos é aguentarmos a pressão, mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que as coisas estejam complicadas, mesmo que não esteja como eu gostaria que estivesse, eu vou me manter firme, eu vou me manter buscando a Deus, mesmo que tudo esteja contra mim, mesmo que estejam falando mal de mim, mesmo que estejam me criticando, mesmo que haja resistência no ambiente que eu trabalho, mesmo que eu esteja com problemas em casa, mesmo que seja um problema de saúde, eu vou me manter firme, porque eu sei que Deus me dará a vitória. A Bíblia diz aqui nesse texto, por isso não desanimamos, porque sabemos que a pressão, por maior que seja, ela não se compara com aquilo que Deus está reservando para nós. Por isso, se não lidarmos com a pressão da maneira certa, a pressão fará com que fiquemos presos, preocupados e sobrecarregados. O objetivo da pressão é colocar tanta energia contra você, a ponto de você, paralisar. O objetivo da pressão é interromper você no meio do propósito. Só que você tem que lembrar que a pressão, ela vai extrair de você o máximo. E com isso, se você aprender a lidar com ela e caminhar com ela, Deus devolverá a você tudo aquilo que você aparentemente perdeu. Seja energia, seja tempo, seja dinheiro, seja o que for. Quando você aguenta a pressão em Deus, com a força de Deus, você sai do outro lado vencedor. Se você vai alcançar o seu destino, você tem que aprender a progredir sob pressão, a continuar avançando apesar das oposições, da incerteza e até mesmo apesar de ser mal interpretado. Você já foi mal interpretado? De alguém pegar uma palavra sua, tirar do contexto e usar aquilo para bater em você, para tentar lhe derrubar, para tentar lhe denegrir, difamar? É a pressão do seu destino, é a pressão do propósito que Deus tem na sua vida. É por isso que o inimigo levanta pessoas contra você, ele levanta injustiças contra você.
São as pressões que querem fazer com que você desista, querem fazer com que você largue o seu propósito, saia do seu caminho, querem ver você quieto, calado, longe do epicentro do seu propósito e do seu destino. Guarde essa palavra no seu coração. Para vivermos o mais que Deus tem para a nossa vida, vamos ter que aprender a crescer mesmo diante de pressão. Então há muita concorrência, há muitas pessoas querendo o seu lugar, há gente querendo a todo momento lhe envergonhar, há pessoas que estão se comparando com você e que querem de alguma maneira empurrar você para fora, e você vai ter que aprender a lidar com tudo isso e continuar crescendo com a ajuda de Deus. Você não pode controlar o que acontece no lado de fora contra você. Você não pode controlar que as pessoas não falem de você. Você não pode controlar as injustiças contra você. Você não pode controlar as mentiras contra você. Você não pode controlar a inveja das pessoas contra você. Você não pode controlar, sabe, o caminho do homem mau que está olhando para você torcido e está lhe rejeitando. Você não tem como controlar as coisas de fora, mas você pode controlar o lado de dentro. E se você controlar o lado de dentro, com a ajuda de Deus, mantendo suas emoções em equilíbrio, mantendo a sua fé em Deus inabalável, então Deus mudará tudo que está no lado de fora contra você, se opondo a você. Você lembra quando Jesus estava dentro do barco? Estava com seus discípulos, levantou uma grande tempestade, ele estava dormindo. Por quê? Porque dentro dele não havia tempestade. No lado de fora tinha tempestade, mas no lado de dentro não tinha tempestade. Quando Jesus despertou, ele repreendeu a força do vento, a fúria do mar, porque aquilo que carregamos internamente tem autoridade para desfazer toda a oposição, toda a pressão do lado de fora. Então você pode usar a autoridade que Deus te deu, que está lá em Lucas 19, o poder que Deus te deu para começar a combater espiritualmente contra as coisas que estão lá de fora. Porque o objetivo é pressionar você tanto a ponto de apagar o lado interno. No entanto, se você se mantiver firme diante da pressão, você estará acumulando poder na sua vida. Por isso que você tem que aprender a lidar. É como um dínamo. Você está andando e alimentando, andando e alimentando. É um passo de cada vez. É um metro de cada vez de conquista. E cada passo que você dá, cada conquista que você está tendo dia a dia, marcando o seu território, marcando a sua perseverança, marcando a resiliência que você tem, você está acumulando poder para liberar sobre o seu exterior com a fé em Jesus Cristo. O inimigo adoraria que eu e você ficássemos paralisados diante da pressão. É claro que o diabo queria tirar Jesus da jogada antes mesmo dele começar o seu ministério. Foi a tentação no deserto. E depois, no Getsêmani, não pense você que o diabo não estava tentando fazer com que Jesus desistisse de tudo. Sim, ele estava. Havia uma grande opressão. O objetivo do inimigo é lhe paralisar. O objetivo do inimigo é tirar dos seus lábios o louvor. O objetivo do inimigo é neutralizar a tua fé. O objetivo do inimigo é fazer, sabe, você ficar ocupado com outras coisas e tirar o foco do seu propósito e do que Deus tem para a sua vida. Não espere a pressão passar para você continuar. Você vai ter que aprender. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Você vai ter que aprender a permanecer firme e continuar caminhando apesar da pressão. Não fique pensando que vai diminuir e então eu vou caminhar, vai diminuir e então eu farei o que eu preciso fazer, vai diminuir e então eu vou conseguir realizar os meus sonhos. Não,
é no meio da pressão que eu vou realizar os meus sonhos, é no meio da pressão que eu vou construir o que Deus mandou eu construir, é no meio da pressão que eu vou me movimentar com cada vez mais velocidade, é no meio da pressão que eu vou avançar e prosperar e fazer contratos e assinar aonde, sabe, Deus tem reservado para a minha vida. Você entende isso? Eu não posso esperar a pressão passar, eu tenho que continuar apesar da pressão. Até porque essa pressão é sinal que algo incrível está chegando na sua vida, em nome de Jesus. É por isso que parece que grandes problemas estão se amontoando contra você. As pessoas perguntam para mim assim, por que depois que eu comecei a orar aumentou a luta? Por que depois que eu me tornei evangélica, depois que eu me tornei cristã, as lutas aumentaram na minha vida? Por que agora que eu estou buscando mais, as lutas aumentaram? É claro, o diabo não quer perder você. As lutas vão aumentar, a pressão vai aumentar, porque o inimigo quer que você desista. Ele quer que você pare no meio do caminho. Deus está reservando coisas para você que você nem imagina. Os sonhos dele, os planos dele são maiores. Por isso, você não apenas deve lidar com a pressão, mas você deve prosperar com essa pressão. Porque Deus lhe dará graça nessa estação que você está passando. Deus lhe dará favor. Aleluia! Glória a Deus. Você entende o que o Espírito Santo está falando? Que mesmo na pressão eu tenho que prosperar, mesmo na pressão minha família tem que ficar melhor, mesmo na pressão eu tenho que construir mais, mesmo na pressão eu tenho que crescer mais, mesmo na pressão eu tenho que conquistar coisas maiores, porque esse é o projeto de Deus para a minha vida. Quanto mais pressão, mais força você terá. Quanto mais difícil estiver as coisas na sua vida, mais você terá determinação. Quanto mais adversidade, mais favor. Porque enquanto eu caminho, eu recebo de Deus. Enquanto eu dou os passos com fé, crendo na promessa, andando por uma direção, mais Deus me dá poder para poder romper e conquistar o que Ele tem para a minha vida. Aleluia! Você pode transformar essa pressão em poder? Se você tiver a atitude certa, em vez dessa pressão impedi-lo, essa pressão o impulsionará para coisas maiores. Você não pode alcançar seu pleno potencial sem pressão. A pressão é fundamental, é dia a dia, é disciplina, é hábito, é você acordar mesmo sem vontade, ir para o trabalho e fazer o que Deus mandou você fazer, e Deus te capacitará diante dessas, eu posso dizer, adversidades e pressões que você está lidando. Geralmente, uma coisa que eu não sabia é que aviões decolam contra o vento. E sabe por quê? Dá mais sustentação para eles. O vento passa por entre as asas e faz com que eles consigam ter o impulso que precisam para poder avançar, para poder chegar ao seu destino. Não pense você que no meio desse seu avanço e nessa sua trajetória para o seu destino não vai haver força contrária. Tem que haver força contrária. Se não houver força contrária, você não chega aonde Deus preparou. Deus nos sustenta na pressão. Aleluia. Escreve isso aqui nos comentários. Deus nos sustenta na pressão. Escreve aí, Deus nos sustenta na pressão. Quando você pode progredir sob pressão, é quando Deus pode fazer milagres. Aleluia! Oh, glória a Deus! Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Aguenta a pressão, porque Ele vai fazer coisa linda e extraordinária na sua vida. Se você fugir da pressão, você vai fugir do seu destino. Então é melhor aguentar aí, meu filho.
porque vem coisa grande e boa para a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Se você recebe essa palavra, declare: eu creio, eu recebo em nome de Jesus Cristo. Está na hora de você vencer essa pressão. Amém? E se você recebeu de fato essa palavra, e se você crê que o Espírito Santo falou com você, compartilhe agora com o máximo de pessoas, porque eu vou lhe dizer uma coisa. Escute, porque eu quero liberar uma palavra profética como homem de Deus. Deus está preparando coisas tão tremendas, tão poderosas para você no seu caminho. É por isso que você está enfrentando essa oposição. Mas se você se mantiver firme, crendo em Deus e dando um passo de cada vez, crendo que o Senhor lhe sustentará, crendo que o Senhor está abrindo caminhos, você verá o que outros não, eles só almejam ver, mas você não só verá, mas entrará nessa terra prometida que Deus está guardando. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, em nome de Jesus. Quero declarar o Salmo 91 agora e sei que Deus está fazendo algo aqui. Amém? Quero lhe convidar, domingo agora, nós vamos ter um grande culto, às 9 horas da manhã. Vai ser um culto profético, vai ser um culto de Santa Ceia também. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu vou ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração. E a palavra que Deus colocou no meu coração é como eliminar todos os tipos de cansaço. Se você puder vir presencialmente, vem, porque no final vou fazer uma oração especial por você. Então, não perde essa oportunidade de estar com a gente. Amém? E você que está aí me ouvindo, é importante você ouvir o que eu vou lhe falar. Dia 7, 8 e 9, nós vamos ter um grande evento. É a Masterclass Visões e Mundo Espiritual. Eu vou falar sobre 12 tipos de visões espirituais dentro da Palavra de Deus. Eu creio que nesse tempo que nós vamos ter, nesses 3 dias de Masterclass, Deus vai abrir muito aquilo que até hoje esteve adormecido na sua vida. Por isso, vem estar com a gente. E para você participar, é só você ser aluno da Academia Quino Global. O link está aqui na descrição do vídeo, ou você pode ir direto no meu site, www.vinicius17.com.br. Amém? E também você pode adquirir nossos livros. Esse aqui, O Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus. Eu falo aqui nesse livro de 22 formas que Deus usa para falar conosco. E eu quero indicar esse livro aqui para você, O Profeta e Seu Lugar de Oração, onde eu falo da importância da oração na nossa vida e como a oração pode ser determinante para termos grandes vitórias em nossa vida. Você pode adquirir em nosso site www.vinicius17.com.br. Amém? Compartilhe agora essa oração e deixa eu declarar o Salmo 91 que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Eu quero te abençoar agora, em nome de Jesus Cristo. Amém? Ore comigo, coloque aqui nos comentários também o seu pedido de oração, faça seu pedido e nós vamos entrar em oração em nome de Jesus Cristo.
Senhor Deus e Pai, coloca a tua mão agora sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Eu oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que ele seja curado, para que a cura toque a vida dele agora e que toda dor, toda enfermidade, toda infecção, alergia, câncer, leucemia, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Oro também por toda mulher que não tem conseguido engravidar, para que o milagre de Deus toque na vida dela e no seu marido. Toque-os, Pai, cure-os e abençoe-os. Em o nome de Jesus, eu oro também pela união dessa família, para que essa família seja uma família unida. Oro, Senhor, por essa pessoa que sente uma solidão, que sente um vazio, para que ela sinta a tua presença na vida dela e que nunca mais ela se sinta só. A tua palavra diz, Pai, que o Senhor faz com que o solitário habite em família. Por isso, ó Deus, essa pessoa que deseja casar, essa pessoa que deseja conhecer alguém, essa pessoa que deseja ter bons amigos, eu oro para que o Senhor apresente as pessoas certas no caminho dela. O Senhor faça ela habitar em família. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que toda depressão, toda angústia, toda síndrome do pânico, toda dor da alma, tudo aquilo que aflige o coração, a alma dessa pessoa, que agora a paz de Jesus Cristo, que transforma, a paz de Jesus que é poderosa, que essa paz entre nesse lugar, em o nome de Jesus Cristo, que a paz entre nesse coração. Também oro, Senhor, por essa pessoa que está amarrada por vícios, amarrada por pecados, amarrada em coisas erradas. Em nome de Jesus Cristo, agora que a unção de Deus quebre o jugo, a unção de Deus despedace o jugo e que haja uma intervenção sobrenatural nessa vida. E também oro por provisões especiais agora, no nome de Jesus, para que o Senhor libere do seu bom tesouro, abra os céus e que o orvalho do céu seja abundantemente derramado sobre a vida dessa pessoa. Senhor, libera bons contratos, bons negócios, portas de oportunidade, portas de emprego, portas de recursos extraordinários, vendas extraordinárias. Pedimos a tua bênção. E eu oro agora, Pai, também pela salvação de todos dessa casa. Que todos tenham uma experiência com Jesus, sejam tocados agora por Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que haja paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.